Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje, deputado Rafael, e cumprimentá-lo aí pela iniciativa, pela proposição de trazer um tema muito relevante para toda a sociedade sul-mato-grossense, né? E trago aqui um abraço do nosso presidente Marcelo Bertoni. Queria cumprimentar também os doutores Fernando e Luiz Orcílio, nossos pesquisadores da Embrapa, pela contribuição que tem feito à pesquisa no Pantanal. Ao vereador Elinho, obrigado pela presença. Eu queria aqui, em nome dos nossos presidentes sindicatos presentes, eu vi o Gilson, o Massal, o Romeu e o Renê, agradecer e saudar todos os produtores pantaneiros e pantaneiras aqui presentes. Eu queria pedir licença a todos os senhores e senhoras pantaneiros para poder trazer aqui algumas informações, reflexões que para vocês é algo tão natural, é algo tão comum, né? Porque vocês são responsáveis por essas informações, né? Mas eu achei importante trazê-los essas informações porque nos últimos tempos a gente tem visto muito se falar do Pantanal e parece que essas informações que a gente vai trazer aqui, que o Luiz Orcílio já colocou, são esquecidas ou desconhecidas por quem vem falando sobre o Pantanal. Muitas dessas pessoas, algumas com negócios no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, mas que não dependem economicamente dessas atividades. Alguns sequer conhecem o Pantanal como senhores e senhoras, mas estão sendo, muitas vezes, as referências quando a gente coloca na grande mídia aí as informações do Pantanal. Então aqui, como não sou pantaneiro, gostaria de pedir licença aos senhores e senhoras aqui para trazer algumas informações, porque eu acho esse espaço, deputado Rafael, muito importante para a gente poder socializar e difundir aí a real situação do Pantanal, e não só na conjuntura ambiental, mas social e econômica das mulheres e homens pantaneiros. Eu trago aqui para começar uma imagem muito representativa do nosso Pantanal e uma fala do saudoso Luciano de Barros, numa entrevista que ele fez para uma grande mídia, onde ele coloca, e respondendo um pouco e atrelando um pouco, deputado, ao tema da sua proposição, que o Pantanal é nosso, né, foi perguntado para o Luciano o que é o Pantanal, né, e ele responde: o que é o Pantanal para nós? É a nossa vida, né? Então eu acho que esse é o sentimento dos homens e mulheres pantaneiros, né? Então por isso essa discussão tem que ser feita pelos homens e mulheres pantaneiros, obviamente com a contribuição de demais parceiros, demais pessoas nessa discussão. E aí, historiando um pouco, né, porque acho que é importante a gente entender da onde a gente veio e como é que se deu essa história toda para poder chegar no momento em que estamos. Todas essas informações que estão aqui relatadas, né, são de fontes do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul em várias publicações, né, mas aí conta desde as chegadas dos jesuítas, né, há aproximadamente 400 anos, que ocuparam o território do Pantanal, e ali tem duas informações bastante importantes, né, que vieram buscando aí os privilégios das pastagens naturais que a terra oferecia. Ou seja, desde aquela época, a vocação já atendia-se ao desenvolvimento da pecuária na região. E desde aquela época é fatídico que a vegetação que ali era encontrada não era somente vegetação arbórea, mas existia campos vastos de pastagens naturais, né? E muitas vezes a gente ouve na mídia aí falando-se de devastação de florestas no Pantanal, mas boa parte da vegetação nativa no Pantanal é pastagem, como os senhores e senhoras sabem disso. Então nós precisamos valorizar esse bioma tão fantástico que nós temos no Pantanal. E há 300 anos, a princípio, né, nós tivemos aí a vinda de famílias e pessoas da região de Cuiabá que vieram, e ali tem uma parte interessante, né, da fala, né, chegaram ao Pantanal Sul da então província de Mato Grosso para iniciar o processo de sua colonização. E mais recente, uma fala para Virgílio Correia Filho e Renato Alves Ribeiro, essas famílias pioneiras vieram conduzindo o gado bovino
dos Pantanais avançaram as boiadas para o sul em rumo de Miranda. Então a gente não pode desconsiderar toda essa história de colonização e de mulheres e homens que vieram a habitar essa região e aí são as responsáveis por estarmos hoje com um bioma mais preservado do país, se não olharmos o quesito pessoas, né? E esse quesito mais importante está sendo deixado de lado em muitas das discussões. Ainda entrando um pouco na contextualização do que é o bioma Pantanal, e aqui reforço novamente, pedindo aí licença para os senhores e para as senhoras, porque isso é tão natural para vocês, mas eu acho que está sendo esquecido por quem tem falado sobre o Pantanal. Então, eu gostaria aqui de reforçar a oportunidade de trazer essas informações. E aqui, atendo-se apenas ao Pantanal brasileiro, em torno de 15 milhões de hectares, é importante trazer aqui para todos que 64% do Pantanal está no território de Mato Grosso do Sul e 34% no território do Mato Grosso. Sabemos que existem vários pantanais dentro do nosso Pantanal, mas aqui eu queria me ater apenas à diferença do Pantanal e da sua importância socioeconômica para Mato Grosso do Sul, em detrimento à importância socioeconômica do Pantanal do Mato Grosso. Além do Pantanal sul-mato-grossense corresponder a 64% do total do Pantanal brasileiro, nós temos a sua importância para o Mato Grosso do Sul muito maior do que para o Mato Grosso, porque aqui são aproximadamente 27% do nosso território ocupado pelo Pantanal sul-mato-grossense. E no Mato Grosso, apenas 5,9% das suas terras são ocupadas pelo bioma Pantanal. Por si só, já mostra que devemos tratar de formas diferentes e específicas a cada região do país o Pantanal sul-mato-grossense diferentemente do Pantanal mato-grossense, porque as suas características fitofisionômicas são diferentes, mas também as suas características socioeconômicas são diferentes e a sua importância para o desenvolvimento da nossa sociedade sul-mato-grossense. Aqui já um recorte no Pantanal sul-mato-grossense, com 9,7 milhões de hectares, né, em torno de 27% do nosso território, uma população que muitas vezes é esquecida do discurso. Fala-se muito em preservação do nosso bioma, da nossa flora, da nossa fauna, mas fala-se muito na população que habita o Pantanal. E aqui nós temos 10% da população do estado vivendo nessa região do Pantanal. E aqui eu trago para os senhores, que mesmo conhecedores, talvez não se atentem a isso. E as autoridades públicas deveriam se atentar a isso. Nós temos um IDH médio da região do Pantanal de 0,67, contra 0,72% do IDH médio da população de Mato Grosso do Sul. Ou seja, por si só, esses números já mostram que nós precisamos ter uma atenção especial para o Pantanal, não somente na questão da preservação ambiental, mas da população que vive no Pantanal. Nós precisamos criar políticas públicas para trazer melhores condições de vida a essa população pantaneira. Uma outra informação muito importante, que é a própria característica demográfica da região, né? Nós temos aqui na região do Pantanal 2,2 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto o Mato Grosso do Sul 7,7, que ainda é menor do que muitas regiões do país. Com um PIB de 7,9 bilhões, a agropecuária perfaz aí 22% desse PIB. Né? A agropecuária, porteira para dentro, diretamente envolvida. Mas nós sabemos que existe o comércio e algumas áreas industriais que dependem do agro. Então, esse valor é muito mais significativo quando a gente olha todo o complexo do agronegócio. E aqui só uma relação que o PIB do MS, 122 bilhões, também tem em sua importância o agro em torno de 21%. Aí eu trago aqui uma comparação aleatória, mas um estado que muita gente conhece pelas suas belezas naturais, assim como conhecem o estado de Mato Grosso do Sul, né? Mas olha a diferença de sua ocupação e de sua importância e como é tratado esses dois estados e essas duas regiões do país. O estado do Rio de Janeiro tem metade da área do Pantanal, mas com uma população, uma área de 4 milhões de hectares, uma população de 16 milhões de pessoas e um IDH de 0,76. Ou seja,
nós temos condição de desenvolver uma região que também tem as suas belezas naturais reconhecidas por todo o mundo, mas que propicie o desenvolvimento socioeconômico e condições melhores para a população que vive, com um IDH melhor para aquela população. Né? A densidade demográfica muito maior, infinitamente maior, inclusive do que Mato Grosso do Sul, e um PIB aí que nem se fala em relação ao nosso, mas que o agro lá para esse estado, por exemplo, representa aproximadamente 0,5%. Então, para nós, o desenvolvimento da agropecuária no Mato Grosso do Sul é de suma importância, porque representa mais ou menos 22% do nosso PIB, diferentemente de outros estados que, por outros motivos, têm a sua economia baseada em outros negócios. Então, não podemos comparar políticas públicas de estados onde o agro não tem essa importância para políticas públicas onde o agro, aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem uma importância significativa para o desenvolvimento das regiões. Olhando um pouco, aprofundando um pouco esses números na dimensão fundiária, esses dados são atualizados do CAR, nós temos hoje 3.500 propriedades cadastradas no CAR em todo o bioma Pantanal. Nos seus 9 municípios, é óbvio que nós temos municípios que têm apenas poucas propriedades inseridas no bioma Pantanal, como é o caso de Sonora, por exemplo, como é o caso de Bodoquena. Mas nós temos municípios, estou falando aqui de Ladário, que 100% das suas propriedades estão no bioma Pantanal. Aqui, para aqueles que não conhecem, não é o caso de vocês, né, mas nós temos aí, por força de uma lei, né, nós temos alguns outros biomas dentro do bioma Pantanal, como é o caso da Mata Atlântica, na região de Corumbá e na região da Serra. Então, são 3.500 propriedades presentes num bioma de aproximadamente 9 milhões de hectares, que é um pouco do que o Dr. Ciro trouxe aqui para nós, as informações da propriedade média na região do Pantanal. E aí, vou reforçar aqui, esses números vêm do IBGE, vêm das fontes oficiais de pesquisas, né, em torno de 87% do nosso bioma é preservado. E na mão de 97% da iniciativa privada. Ou seja, vocês, produtores rurais, com o suor de vocês, com o trabalho de vocês, são os responsáveis por preservar 87% da vegetação nativa, como os jesuítas encontraram há 400 anos atrás, quando vieram aqui para ocupar o Pantanal Sul. Porém, os senhores não recebem nenhum valor por essa preservação, além do que a legislação exige. É importante a gente trazer um corte aqui, que até o Código Florestal, os senhores, por força da lei, poderiam abrir até 80% das suas propriedades. E não o fizeram, porque são responsáveis e sabem como lidar com o Pantanal. Né? Então, não é apenas uma legislação que vai dizer ou vai reprimir a ocupação do território, mas sim o conhecimento dos senhores e senhoras pantaneiros que sabem como lidar com essa região. É importante citar isso. Além da nossa flora, nós temos uma fauna altamente preservada. São dados aqui oficiais de organismos, e aqui eu acho importante ressaltar que, por exemplo, a arara azul, que nós temos uma série de projetos aqui na região, em 1980 entrou na lista de extinção e saiu no ano de 2014. Né? O jacaré entrou na lista de extinção em 1980 e saiu em 1996. Ou seja, se nós estivéssemos fazendo tudo errado, não estaria sendo recomposta também a nossa fauna. Né? É importante ressaltar que, segundo o ICMBio, o Pantanal é o bioma brasileiro que mais preserva espécies da fauna. Eu já havia falado que é o bioma brasileiro mais preservado em relação à flora, mas a fauna também. E aí a gente compara com os outros biomas, né? E num número aí que foi trazido desse trabalho do ICMBio, a fauna pantaneira tem 93,7% das suas espécies não preocupantes enquanto à possibilidade de extinção. A Amazônia 90%, o Cerrado 87%, a Caatinga 86%, o Pampa 85% e a Mata Atlântica 80%. Ou seja, o ambiente em que essas espécies estão vivendo são propícios para a sua continuidade e para o seu crescimento. Mas isso tudo parece ser esquecido quando é discutido por algumas pessoas que talvez nem conhecem esses números na realidade.
mas os senhores e senhoras conhecem muito bem. Aqui eu trago uma outra informação e reflexão para a gente colocar, e aí sempre comparando Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, e não é o comparativo para ver quem é melhor ou pior, mas para dizer que são situações diferentes, e como tal tem que ser tratadas diferentes, tem que ser olhadas de forma diferente, né? Então nós temos um rebanho no Mato Grosso, na região da planície, né, na região mais baixa, de 441 mil animais. Já no Mato Grosso do Sul, 3,6 milhões de cabeças. Lá no Mato Grosso nós temos mais propriedades, segundo os dados do CAR. 4.700 propriedades. Aqui no Mato Grosso do Sul, 3,5 mil propriedades. Porém, no ano de 2020, que foi um ano bastante complicado em relação aos incêndios florestais, 56% dos focos, ou 59% dos focos, foram encontrados no bioma do Pantanal do Mato Grosso, contra 40% no Mato Grosso do Sul. Ou seja, nós temos mais área aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma pecuária mais importante, com uma presença maior de rebanho, porém, as queimadas, tanto em quantidade de focos quanto em área queimada, foi muito maior no Mato Grosso. Isso mostrando a importância da pecuária na região para a preservação tanto da flora como da fauna. Mesmo com uma área menor e uma legislação no Mato Grosso mais restritiva, o estado do Mato Grosso teve um prejuízo maior com as queimadas, né? Então, a importância da pecuária também para a preservação desse bioma aqui no Mato Grosso do Sul. Olhando um pouco da importância econômica, reforçando o que a gente já vem dizendo aqui, né, 21% da riqueza do Pantanal advém da agropecuária e são responsáveis por 22% dos empregos formais. Dentro dessa atividade agropecuária, dos 22% dos empregos formais, 76% advém da pecuária, ou seja, a pecuária é a principal atividade econômica, nós sabemos disso, da agropecuária, e a agropecuária perfaz aí 22% da importância econômica da região. Além disso, nós somos responsáveis não somente pela pecuária do Pantanal, mas nós produzimos e exportamos aí provavelmente cerca de 800 mil bezerros para todas essas regiões do país, né? Então, a importância na segurança alimentar. O Pantanal, além de ser uma região de preservação, é uma região de vocação da pecuária e tem a sua contribuição e sua importância na segurança alimentar, porque fornece bezerros para várias regiões do país. Em torno de 15% da produção do Mato Grosso do Sul advém da região do Pantanal. E aqui eu trago um gráfico, já prometo que vou finalizando aqui, é o cerimonial. Esse tal do ESG vem sendo falado muito por todos os veículos de comunicação, pelas principais ONGs mundiais. O que significa ESG? Ali é uma logo de um projeto nosso do Senai, que a gente trabalha muito com essa vertente, que nós temos que olhar na questão da sustentabilidade no quesito ambiental, no quesito social e na governança. Só que toda a discussão que as próprias ONGs vêm trazendo quando olham o Pantanal é só no quesito ambiental. Nós não estamos vendo discussões e preocupações pelas ONGs que vêm colocar aqui para nós como a gente tem que fazer no quesito social e no quesito de governança. E é fácil de explicar isso. Eu não vejo nenhuma das discussões trazendo a importância do homem e da mulher pantaneira. E não está se discutindo a governança da gestão territorial. Porque se tivesse, a população do Pantanal deveria ser as principais e a primeira a ser ouvida. A governança se dá no seu território. A governança, o conceito dela tem que ser feito através do seu território, da sua localização. Não de organismos externos querendo governar ou querendo gerir como a gente vai fazer na nossa região. Então, muito se fala em ESG, mas na prática, nas discussões aqui no Pantanal, não está sendo trazido à discussão essas informações por quem quer fazer a discussão aqui no Pantanal. E nós temos vários desafios sociais. Um deles, que já foi falado, todos os municípios do bioma Pantanal estão com IDH abaixo da média do Estado. O que nós estamos olhando, o que os poderes públicos constituídos estão olhando de política pública para que a gente possa criar formas de melhorar o IDH dessa região?
Nesses últimos 12 anos, desde o censo 2010 para o censo 2022, nós tivemos uma diminuição de 2% da população do bioma na região do Pantanal, contra um crescimento de 12% na região do Mato Grosso do Sul como um todo. Ou seja, por que será que as pessoas estão saindo do Pantanal? Será que não estão tendo oportunidades de se desenvolver, de crescer, de ter sua atividade econômica? E cada vez mais que a gente coloca restrições, menos pessoas vão ter interesse em ficar e constituir suas famílias na região do Pantanal. Não é de desconhecimento de ninguém dessa sala, eu tenho certeza. Que a gente, há anos atrás, iria nas fazendas do Pantanal, via-se muitas crianças, muitas famílias grandes. Hoje você não se encontra mais crianças, muitas vezes, nas fazendas. Por quê? Não tem acesso, muitas vezes, à educação, à saúde de qualidade. E nós estamos, pasmem, discutindo se vai ou não vai chegar estradas para essas pessoas. Não é importante chegar à estrada para a gente poder chegar com educação, com saúde, com informações também para essa população que se encontra na região do Pantanal? A carência de acesso à telefonia, de internet, de energia, de educação, de saúde, de segurança, saneamento básico e estradas. Nós precisamos discutir isso. É importante a preservação do bioma, mas é importante, e muito mais importante no meu entendimento, a preservação das mulheres e dos homens pantaneiros. Nós temos aqui, em vermelho, as regiões que tiveram maior êxodo de pessoas, saíram do território para outros. E a região do Pantanal é a região mais a vermelho. Tá ok. 36% abaixo a renda das pessoas que vivem no Pantanal em relação à renda média das pessoas que vivem no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui nem se fala dos desafios das estradas. Nós tivemos essa semana um funcionário de uma propriedade sendo atacado por uma onça, e se não tivesse, chegou o SAMU lá, o SAMU vai numa propriedade dessa, nós precisamos de estradas para poder dar qualidade de vida e saúde para essas pessoas. Precisamos de mais legislação para falar sobre o Pantanal. Olha o arcabouço legal que está submetido à nossa região do Pantanal. Nós precisamos, sim, talvez discutir, aprimorá-las e garantir que elas sejam efetivamente aplicadas. E não, talvez, trazer mais restrições ainda. Porque o bioma do Pantanal sul-mato-grossense está há cerca de 300 anos, com 87% de preservação, na mão de 97% do setor privado. A pecuária pantaneira é fundamental para o desenvolvimento sustentável da população residente no bioma. Há muitos desafios sociais a serem superados por meio de investimentos públicos e privados. Isso exige segurança jurídica e políticas públicas coerentes. O princípio de protetor-recebedor, materializado pelos pagamentos de serviços ambientais, devem permanecer nas discussões sobre o uso sustentável do Pantanal. Quem preserva merece e precisa ser reconhecido financeiramente por essa preservação. E é essencial considerar os aspectos ambientais, sociais e econômicos e, portanto, a conservação do meio ambiente se faz necessária com a presença do homem pantaneiro, consolidando principalmente a reconhecida atividade pecuária. E eu finalizo aqui com uma frase do Manuel de Barros: pode um homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Muito obrigado a todos.